Oi, me chamo Mayara Gomes Tomassoni, sou acadêmica de Ciências Biológicas bacharelado no campus de Cascavel e fui bolsista PIBIC CNPq UniOeste. Irei apresentar o trabalho intitulado Caracterização Citogenética Básica e Molecular de Psaridium fasciatus, Cuvier 1819, Caracide e Stetta Pionini, da Bacia do Alto Rio São Francisco. Os demais autores do trabalho são Mariane Gavazzoni e professor Dr. Vladimir Pavan Margarido, o qual também é meu orientador. Cerca de 6.200 espécies de peixes de água doce são encontradas na região neotropical, especialmente em bacias hidrográficas brasileiras. Nessa região há diversos hotspots de biodiversidade, e levando em conta um aumento significativo na descrição de novas espécies, acredita-se que parte dessa biodiversidade ainda não é conhecida. Caraciformes e Caracide, que são respectivamente a ordem e a família de Psaridium fasciatus, são os grupos mais representativos em número de espécies. Estudos citogenéticos permitem a identificação de espécies crípticas e complexas, como no caso de Stetta prionine, que é a subfamília da espécie em estudo. Em decorrência de uma revisão sobre as espécies do gênero Astyanax por Taran e colaboradores, o gênero Psalidodon foi ressuscitado, dois novos gêneros foram propostos, o Andromaque e o Macunaíma, e as espécies até então consideradas do gênero Astyanax foram organizadas em 8 gêneros. Psalidodon fasciatus, na verdade, compreende 33 espécies que possuem problemas de identificação, ou seja, é um complexo composto por várias espécies que compartilham características morfológicas, mas só as populações do Rio São Francisco seriam de fato Psalidodon fasciatus, enquanto as demais seriam espécies muito semelhantes chamadas de Psalidodon affins fasciatus. Estudos citogenéticos reforçam a existência de um complexo de espécies que apresentam polimorfismos cromossômicos e uma alta variabilidade genética. A finalidade desse trabalho é caracterizar cromossomicamente Psalidodon fasciatus coletada no Rio São Francisco, na bacia do Alto Rio Francisco, no estado de Minas Gerais. Determinar o número diploide e o cariótipo, além da determinação do número e da localização das regiões organizadoras de nucleolos, as ROMs, e o padrão de distribuição da heterocromatina. E, por fim, o mapeamento físico do gene ribossomais 5S e 18S, do DNA satélite AS51 e da histona H3. A imagem ao lado direito representa um exemplar de Psalidodon fasciatus, conhecido popularmente como lambari do rabo vermelho. Como material e métodos foram coletados 11 exemplares de Psalidodon fasciatus no Rio São Francisco, na bacia do Alto Rio Francisco, na cidade de Três Marias, Minas Gerais, sendo só um macho e 10 fêmeas. O Rio São Francisco ocupa 8% de todo o território nacional. E aqui no mapa à direita, percebe-se que a maior parte se encontra na região Nordeste, sendo que Minas Gerais é o único estado da região Sudeste por onde esse rio passa. Aqui em vermelho mostra o ponto da coleta. A preparação cromossômica foi realizada no Laboratório de Citogenética de Peixes da UniOeste, no campus de Cascavel. Os cromossomos metafásicos foram obtidos através da técnica de suspensão celular, seguindo Bertolo e colaboradores. As regiões organizadoras de nucleolos foram detectadas pela impregnação por nitrato de prata, seguindo Owen e Black. As heterocromatinas foram evidenciadas pela técnica de bandamento C, seguindo Summer com modificações de Lui e colaboradores. O mapeamento dos cistros de DNA ribossômico 5S e 18S do DNA satélite AS51 e da histona H3 foi realizado pela técnica de hibridização in situ fluorescente, FISH, seguindo Pinkel e colaboradores com modificações de Margarido e Moreira Filho, com as sondas rDNA 5S, DNA satélite AS51 sendo marcadas por digoxigenina 11-DUTP e detectadas com rodamina, a sonda rDNA18S marcada por biotina 16-DUTP e coloração com FIT-C, e para a histona H3 foram utilizados primers H3F e H3R e tetrametilrodamina 5-DUTP.
Obteve-se como resultados que Psalidon fasciatus apresenta número diploide igual a 46 cromossomos, que apesar de ser encontrado para populações de Psalidon affinis fasciatus de outras bacias hidrográficas, as populações do Rio São Francisco apresentam uma estrutura cariotípica diferente. A fórmula cariotípica conta com 4 cromossomos metacêntricos, 24 submetacêntricos, 6 subtalocêntricos e 12 acrocêntricos, que podem ser observados neste cariótipo à esquerda, o qual foi corado com guinça. As regiões organizadoras de nucleolo impregnadas por nitrato de prata, que podem ser vistas nessa caixa no canto superior direito, são simples e estão em posição terminal no braço curto do par metacêntrico 2. Em relação às heterocromatinas que foram evidenciadas pela técnica de bandamento C, vistas neste cariótipo à direita, foi observada uma quantidade reduzida e restrita a regiões pericentroméricas e associadas ROMs, o que é um padrão semelhante a outras populações de Psalidon affinis fasciatus da bacia do rio Uruguai. A ficha com rDNA identificou 4 pares portadores de DNA ribossômico 5S em posição centromérica, que podem ser observados em vermelho no par metacêntrico 2, no submetacêntrico 8 e nos pares acrocêntricos 19 e 23, e só um par portador de DNA ribossômico 18S, que pode ser observado no par metacêntrico 2, em verde. Em relação ao DNA ribossômico 5S, o padrão para o complexo Psalidon fasciatus é a ocorrência de só 2 pares, que é uma característica considerada conservada para esse grupo. Só que a ocorrência de sítios extras indicam que a distribuição não é conservada, então esse marcador pode ser eficiente no diagnóstico de espécies consideradas crípticas. Os cistrons de DNA ribossômico 18S são variáveis tanto em número quanto em localização na subfamília Stetaprionine e nas espécies do complexo. A ficha com DNA satélite identificou 3 pares portadores do gene AS51, que é em posição intersticial do braço longo no par acrocêntrico 20, em posição terminal do braço longo de só um dos cromossomos do par acrocêntrico 18 e sintênicos as ROMs, ou seja, no par metacêntrico 2. Esses resultados são semelhantes a outras populações de Psalidon affinis fasciatus da bacia do rio Uruguai, e diferente do que foi observado para populações do Alto Rio Paraná. E por último, a ficha com o Stonas H3 identificou cistrons em posição pericentromérica no braço curto do par metacêntrico 2 e no braço longo do par submetacêntrico 5. Apesar da ocorrência de 2 pares portadores desses cistrons ser considerado um padrão conservado para o gênero Psalidon e para a subfamília Stetaprionine, os pares não são os mesmos, o que pode ser considerado um marcador de espécies. Então, para concluir, os caracteres cromossômicos obtidos para Psalidon fasciatus da localidade tipo mostram diferenças em relação ao DNA ribossômico 5S, à estrutura cariotípica e ao DNA satélite AS51, com semelhanças nos outros marcadores. Estes resultados apontam que a população da bacia do Rio São Francisco deve ser considerada como verdadeira Psalidon fasciatus, enquanto que as outras, denominadas até então de Psalidon affinis fasciatus, representam espécies crípticas. Eu gostaria de agradecer à UniOeste, ao Governo do Estado do Paraná, à Fundação Araucária e à CNPq. Muito obrigada pela atenção.